Bom dia, terceirão, semana 6 de História. Não é? De História. No capítulo 9 e 10. Então até aqui, capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 9, ele fala sobre o imperialismo americano. Então, para você falar em imperialismo americano, primeiro você tem que falar nos Estados Unidos. Óbvio, né? Então, os Estados Unidos, ele conseguiu a sua expansão territorial de leste a oeste a partir de compra de territórios. Alguns territórios ele comprou da França, da Inglaterra. Anexação, alguns territórios foram anexados, né? Porque a América do Norte era colonizada por principalmente franceses e ingleses, mas também tinha umas partes da Espanha. E na guerra contra o México, né? Que os Estados Unidos ganharam a guerra e pegaram todo esse sul americano aqui, antes era o norte do México. Então anexaram uma grande área. Então o território americano foi constituído por compras, anexações e guerra, principalmente contra o México, gerando os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos é gerado, porque ele foi construído, a sua fronteira ela foi construída aos poucos, aumentando, você tem dois projetos de poder, dois tipos de país. O norte é industrial e o sul é mão de obra escrava, fazenda e mão de obra escrava. O norte é industrial e mão de obra livre, o sul é fazenda e mão de obra escrava. Isso eu já dei para vocês, tá? É tudo revisão. E aí vai ter o que? A guerra da secessão. O norte industrial versus o sul, mão de obra escrava e grandes fazendas. E o norte vai vencer, e aí sim os Estados Unidos se transformarão em um país capitalista, depois da Guerra da Secessão. Então a Guerra da Secessão é o que marca o início do capitalismo americano, quando o país inteiro se tornou capitalista. Após isso, o presidente James Monroe vai fazer o quê? A doutrina Monroe, América para os americanos, ou seja, os Estados Unidos vão financiar, vão ajudar qualquer país que queira conseguir a sua independência em relação à Europa, tá? E depois, o Theodore Roosevelt vai fazer a política do grande porrete, o Big Stick, que vai realmente incentivar e quase entrar numa guerra com a Espanha para conseguir essa independência de todos os países da América Latina e América do Sul. Capítulo 9, fácil. Capítulo 10 fala sobre a Revolução Chinesa, tá? Então nós temos uma linha do tempo aí da China até ela se tornar um país comunista. Em 1948, o PCC, Partido Comunista Chinês, assumiu o poder na liderança de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, né? Se fala Mao Tse-tung, é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Então, Mao Tse-tung, ele transformou a China, que era um país até que atrasado, meio feudal, em um país socialista. Como? Primeiro ele transformou em industrializado, para depois distribuir essa renda em socialismo, tá? Então a era Mao Tse-tung foi a era que se transformou a China em socialista, tá? Houve para manter essa revolução, para evitar que continue a revolução, ou que sempre precise de uma ditadura, na ideia de Mao Tse-tung, precisava que as pessoas entendessem o regime, entendessem e admirassem Mao Tse-tung na figura dele e o regime socialista. Então ele fez uma revolução cultural, ou seja, ele proibiu tudo que é do Ocidente e produziu uma própria cultura ali chinesa, ali local, para exaltar o socialismo, exaltar a figura do Mao Tse-tung, né? E evitar que a influência capitalista chegue na China. Porque ele achava, por exemplo, se o cara vê um filme do Capitão América, o cara vai lá para os Estados Unidos, vai querer conhecer lá o local do filme, das cenas, aí ele vai se apaixonar pelos Estados Unidos, vai voltar para a China e vai espalhar o capitalismo no meio da China. Então ele dava muita ênfase a esse aspecto cultural. Meados de 1970, o Mao Tse-tung morreu, e aí a política da China mudou.
Porque a China parou de fazer aliança com a União Soviética, depois a União Soviética veio a acabar, e ela adotou uma política econômica capitalista, só continuou com um regime político socialista. Então hoje a China é um regime misto. Ela tem uma política socialista, Partido Comunista Chinês, o PCC, e ela tem uma economia totalmente capitalista, a segunda economia do planeta. Tá? Então essa modificação que permitiu que a China se transformasse em uma potência hoje em dia e não acabasse junto com a União Soviética. Tá? Então ela construiu os ZEs, Zonas Econômicas Exclusivas, ou seja, o litoral chinês foi adaptado para a chegada de grandes indústrias, para transformar em um grande quintal industrial a China. Tá? E hoje em dia, né, ela é uma potência, a China é a grande potência, a grande rival dos Estados Unidos, por ter a segunda economia, a economia que mais cresce no mundo e a segunda economia do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos. Provavelmente daqui uns 10 anos ou 5 já tenha ultrapassado os Estados Unidos, tá bom? Então, um resumo do capítulo 9 e 10. Tchau!